ter vocês neste 7º domingo da Páscoa com as palavras de João capítulo 15, versículo 9. Jesus Cristo diz: assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Hoje inicia a semana da oração pela unidade dos cristãos. E por isso, neste culto, teremos participação ecumênica dos nossos irmãos e irmãs do CELEL, Serviço Ecumênico Leopoldense. Nos reunimos aqui no nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Convidamos para nos unirmos em oração, confessando nossos pecados. A palavra de Deus, Pai e Mãe, nos ensina que devemos amar como Jesus amou, dando a própria vida. Ela também nos fala que o que nos identificaria como pessoas cristãs seria o amor. Muitas vezes, nossa motivação maior para a caminhada cristã não tem sido o amor incondicional, como aquele que foi praticado por Jesus. Por isso, reconhecemos que magoamos e humilhamos muitas vezes as pessoas com nossas palavras, que desrespeitamos o diferente, que excluímos os povos indígenas, que devastamos a natureza, que agimos de maneira cruel com os animais, julgamos as vítimas de abuso sexual ao invés dos malfeitores, baseados em uma cultura machista e opressora, que julgamos pela cor da pele, pelo gênero e pela posição social, que discriminamos as pessoas homoafetivas, nos calamos e nos omitimos diante de situações de injustiças, que apoiamos um sistema excludente e opressor, com nossas atitudes ambiciosas e egoístas, que pensamos mais em nosso próprio bem que no bem coletivo, que somos soberbos, soberbas, quando possuímos bens materiais que outras pessoas não possuem, que utilizamos a religião para legitimar atitudes que atentam contra a vida de toda espécie, em nome de Deus. Por tudo isto, peçamos perdão. Perdão, Senhor, perdão, perdão, Senhor, perdão. Deus mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Recebamos o perdão em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Agora, reconciliados com Deus, com nossos irmãos e irmãs, vamos juntos louvar o nome do Senhor. Louvemos todos juntos o nome do Senhor. Louvemos todos juntos o nome do Senhor. Louvemos todos juntos o nome do Senhor. Convido para ouvirmos a leitura da oração bíblica prevista para este domingo, que é o Salmo de número 1, que será feita por confirmandos do primeiro ano. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo, dos que não querem saber de Deus e que não juntam com os que zombam. É tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer delas está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho e suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Queremos fazer a seguir a proclamação do Evangelho para este domingo, que nós encontramos em João, capítulo 15, os versículos 1 até 8. Aleluia, 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 aleluia. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa de meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Inicio esta mensagem com a oração oficial da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que hoje inicia. Oremos então. Amado e misericordioso Deus, Tu nos chamas para vivermos a unidade e a reconciliação. Por isso estamos reunidos para celebrar, orar e Te louvar. Nesta semana de oração, queremos ser tocados por Teu amor e, ao permanecer nele, nos reconciliamos conosco e com nossas irmãs e irmãos. Em Cristo, Teu amado Filho, desejamos produzir bons frutos para vivermos em comunhão, restabelecendo relações de amizade, partilha e solidariedade, e assim nos reconhecermos como irmãos neste mundo tão dividido. Estejas, pois, conosco nesta manhã e sempre. Amém. Eis, estimada comunidade, que somos todos convidados a fazer o que diz o lema escolhido para esta semana, que diz assim: permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. Jesus comparou-se a uma videira, afirmando que somente por meio dele alguém poderia dar bons frutos. Somente os ramos, a saber, as pessoas que se mantêm unidas com ele, poderão gerar em seus corações uma sincera prática de amor, os bons frutos, isto é, as boas ações em favor do próximo. Jesus sabia e quer nos dizer que os ramos da parreira só produzem frutos se estiverem unidos com a planta. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Não basta, pois, estar próximo de Cristo, mas é preciso estar unido junto com Ele. É preciso confiar nele em todos os momentos da nossa vida e não só quando estamos em dificuldades. Jesus é a videira, nós somos os ramos. E os ramos existem para dar frutas. Os frutos não têm como objetivo alimentar a videira, mas os frutos são produzidos para alimentar outros, para saciar a fome e a sede de outras pessoas. Não é a videira que usufrui de suas uvas. Suas frutas são experimentadas e degustadas por nós e outras pessoas. E agora, uma palavra acerca da poda. Ela é vital, dolorosa sim, mas necessária. A poda purifica a videira, para que ela cresça e produza mais frutos ainda. Deus faz a poda em nós através da sua palavra, que nos chega pela Bíblia e por tantos outros meios. Jesus amplia a parábola e diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Não se trata de duas coisas distintas, de um lado a videira, do outro os ramos. Não, a videira sem ramos não existe.
Nós somos parte de Jesus. Jesus é o todo. Para que um ramo possa produzir fruto, deve estar unido à videira. Só assim consegue receber a seiva. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Fiquemos, pois, ligados, unidos a Jesus, para podermos nos entender como ramos que aí estão para produzir os frutos que servem para embelezar e servir a criação de Deus neste mundo. Que não esqueçamos de que muitas pessoas precisam dos nossos gestos concretos de amor, da nossa mão estendida, do nosso ouvido atento e da nossa disposição de partilhar daquilo que somos e temos. E para finalizar, quero retomar em poucas palavras o que falamos durante a campanha da Fraternidade Ecumênica a respeito do que de fato importa para nós como membros do corpo de Cristo. Falamos muito de bons frutos do amor que devemos espelhar e viver em nosso dia a dia. O respeito pelo diferente, pela diversidade, a disposição para o diálogo, a fraternidade, o desejo de nos unir ao invés de dividir, o saber acolher a todas as pessoas, a partilha, a solidariedade, a prática da justiça e assim por diante. Que o Deus do amor e do cuidado nos abençoe neste tempo de pandemia e em todos os dias da nossa vida. Que afastados fisicamente saibamos nos acolher em oração e amor. E que Ele então nos instrumentalize para que possamos produzir doces frutos do amor. Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. Amém. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar um caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor, muro que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que este canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já
despertar vocações, formar lideranças, promover uma educação ética, artística e cristã são os caminhos trilhados pela Associação Diacônica Luterana por mais de 60 anos. Na ADL, além da oportunidade da convivência, somos motivadas e motivados a colocar as nossas vocações a serviço das outras pessoas. Foi na ADL que eu desenvolvi o meu dom pela música e também estou descobrindo a minha vocação para a teologia. Sua doação possibilita que a ADL seja sinal concreto do amor de Deus na vida de jovens que realizam os cursos de liderança comunitária, música e educação social, além da promoção de diversas atividades com as comunidades luteranas. A pandemia tem afetado fortemente a manutenção financeira da ADL e das demais entidades diaconais da ESLB. As coletas das comunidades são fundamentais para a manutenção de nossa instituição nesse momento tão difícil. A ADL precisa muito do apoio das comunidades para dar continuidade à formação de jovens lideranças, sendo um sinal e um instrumento do amor de Deus. Contamos com a sua ajuda. Oferte em prol da sustentabilidade da Associação Diacônica Luterana. Convido para termos um momento de oração. Amado e misericordioso Deus, Tu nos chamas para vivermos a unidade e a reconciliação. Irmanados e irmanadas, nós queremos lembrar de todas as pessoas que passam por dificuldades, seja por questões de saúde, de sustento ou de relacionamento. Dá-nos, Senhor, saúde, vida digna, reconciliação e paz nas relações. Isso te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, irmanados na mesma fé cristã, no mesmo Deus, nós nos aproximamos da semana de oração pela unidade dos cristãos. Nós queremos pedir a Ele que nos escute em nossas intercessões, em nossos clamores, em nossos pedidos, para que nós possamos caminhar e construir o entendimento, o respeito, a fraternidade, o amor, e assim possamos superar tudo aquilo que nos divide,
tudo aquilo que nos separa um dos outros e do próprio Deus. E a oração mais adequada, mais propícia, fraterna, modelo de intercessão, de unidade, central dos discípulos, central na vida das primeiras comunidades cristãs e também da nossa fé, é a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso não é regra, não é lei, não é palavreado, não é repetições. O Pai Nosso é a oração central na vida de todos os cristãos. E assim, quando os discípulos interpelaram, pediram ao Senhor Jesus, ao Mestre, que ensinastes a orar, Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Por isso nós também queremos, com muita fé, com muita esperança de unidade, e superar as divisões, superar o ódio, o rancor, tudo aquilo que nos afasta um dos outros e que nos afasta também de Deus. Queremos então rezar, interceder junto a Deus com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Um abraço e até domingo que vem.